Chegamos aos 50 anos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Nem mesmo os mais visionários poderiam imaginar que seriam os pioneiros do maior sistema cooperativo de saúde do mundo. Assim como em tudo que é grandioso, o começo exigiu muito mais do que determinação. O tempo revelou pilares sólidos e o grupo de 26 médicos cooperados tornou-se mais de 240, que com o suporte de 280 colaboradores prestam um serviço de excelência para mais de 23 mil beneficiários. O propósito tornou-se ainda mais complexo e abrangente, indo muito, muito além do projetado. Somos segurança, qualidade e tecnologia. Somos laboratório. Somos clínica de fisioterapia. Somos saúde ocupacional. Somos medicina preventiva. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed, um lugar de excelência em gestão, humanização e valorização do trabalho médico. É por isso que no cinquentenário da Unimed Erechim, todos os dias são de agradecimento. Aqueles que tiveram coragem para escrever o primeiro capítulo de uma grande história. Aqueles que têm espírito empreendedor para crescer. Aqueles que têm ousadia para avançar além do sonho. Aqueles que têm sensibilidade e força para encarar o maior desafio mundial deste tempo. Aqueles que acreditam no nosso jeito de cuidar. Aqueles que surpreendem com cocriação. A todos vocês que com suas histórias transformam a vida da Unimed Erechim, muito obrigada. Premiado Master, são 50 mil em compras, vem aproveitar. É festa de ofertas, de economia, muitas chances de ganhar. Vem pro Aniver Premiado Master, são 50 mil reais em compras, sorteios todos os sábados. Cada 80 reais no Clube Master vale um cupom, são 50 sorteios de R$1.000 e muitas chances de ganhar. Master Supermercados, 47 anos. Vem pro Aniver Premiado Master. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. Nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. A Unimed que completou 50 anos este ano e tem os melhores planos de saúde para você. Então, na hora de pensar em ter um plano de saúde, entre em contato com a Unimed pelo 3520-6100. Hoje nós estamos aqui no consultório do Dr. César Assoni, que é médico angiologista e também cirurgião vascular. E nós vamos falar dessa parte do nosso corpo que são as veias, muito importante para o nosso bem-estar, muito importante para a nossa qualidade de vida. Obrigada, doutor, por nos receber. É um prazer sempre estar com vocês quando necessário. Doutor, para as pessoas entenderem o que é a angiologia. Angiologia, na verdade, é o estudo dos vasos, né? Então, quer dizer, é um médico que, quando se trata isso, ele é especialista na ideia de tratar a circulação em si, a circulação geral, circulação arterial e circulação venosa, que são dois tipos de circulação que a gente tem no organismo, além da linfática, que a gente está mais colocando sobre isso. E o cirurgião vascular é aquele que faz a cirurgia, opera tanto a parte venosa quanto a parte de cirurgia arterial. É uma área que a gente precisa também dar uma atenção especial, porque muitas vezes as nossas veias, artérias estão com um entupimento ou chegando a esse ponto. Na verdade, se você pensar bem, a circulação é o que comanda o organismo, o fluxo sanguíneo, na verdade, é que leva todos os elementos para todos os órgãos do organismo.
desde o cérebro, rim, coração. Consequentemente, é extremamente importante, né? Você tem que estar com aquelas condições ideais para que a circulação se faça adequadamente, para que você não tenha problemas em algum órgão desse tipo, da falta de circulação e, consequentemente, a debilidade ou até a morte desse órgão. Doutor, no dia 13 de outubro a gente comemorou o Dia Mundial de Combate à Trombose, uma doença bastante séria e grave. Mas as pessoas ainda não entendem como é que se forma uma trombose, um trombo. Sem dúvida. O dia 13 de outubro se comemorou pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, o Dia Nacional da Trombose Venosa, né? E o que é trombose venosa? A gente tem 2 tipos de trombose, mas vamos especificar sobre a trombose de veias, tá bem? A trombose venosa é a formação de coágulos, né, dentro da veia, ou seja, formação de trombos, né, dentro desta veia. Pode ser na perna, que é mais comum, pode ser no braço também e pode ser em outros locais do organismo. Porém, a gente se detém mais especificamente aonde é mais comum, que é nas pernas, principalmente as pessoas que têm varizes ou que tomam anticoncepcionais, ou pessoas que já têm uma tendência familiar de ter trombose, ou eventualmente quando tem algum tipo de trauma e esse trauma então causa uma estase sanguínea e essa estase sanguínea predispõe à trombose. O que tem de gravidade na trombose é que, na verdade, primeiro é o órgão afetado. Segundo, que aquele coágulo, eventualmente, que se forma, o trombo na perna, né, na veia, principalmente nas veias profundas na perna, ela pode viajar na circulação e ir até o coração e do coração ser mandado para o pulmão. E aí fazer um quadro grave, agudo, que daí tem que ser tratamento imediato, que é a embolia pulmonar, extremamente grave e causa de morte. Em que casos a trombose leva um paciente a ter que amputar, por exemplo, uma perna? Na verdade, assim, a trombose venosa, quando tem que amputar a perna, quando ela fica muito extensa, ou seja, a gente chama cerulha dolens, ou seja, a perna fica tão inchada, tão edemaciada, que comprime a circulação arterial, né? A circulação arterial não chega aonde deve chegar, porque na verdade o trombo da veia ou aquele edema que causa na veia aperta aquelas artérias e não deixa chegar o sangue. Isso é uma das causas de amputação de trombose venosa, né? Que é uma causa que na verdade felizmente não é muito comum, tá? Sim, o que é mais comum eventualmente é amputação por trombose arterial, que é aquelas artérias que levam o sangue até a ponta. Mas, como eu falei, se tiver uma trombose extensa, uma cerulha dolens, que na verdade a gente chama assim, ele comprime tanto os vasos que na verdade há necessidade às vezes de amputação, porque o sangue não chega, porque os trombos não deixam o sangue nem ir e nem voltar. Uma perna saudável é uma perna que não tem marcas. Uma perna que começa a apresentar aquelas varizezinhas é uma perna que já está entrando num quadro doente? Na verdade, o que é varizes? Vamos agora falar sobre varizes. Varizes, na verdade, é uma dilatação de uma veia que era normal. Em algum momento foi normal ou era normal. E quando começa a aparecer varizes, na verdade já diz que a gente tem uma patologia venosa, ou seja, a pessoa já tem uma tendência a ter esse tipo de problema. E esse tipo de problema, em alguns casos, ele se aumenta ou até cria outros danos que poderão causar no paciente. Então, toda vez que já tem varicose, acho que é conveniente fazer um check-up vascular, alguma coisa assim, para verificar se as tuas veias profundas estão adequadas, estão circulando bem, porque quando já tem umas varicose, quando tem alguma coisa, já a circulação já não está adequada, entendeu? Digamos assim, né? Certo. O inverno é uma época que as pessoas procuram muito para fazer a secagem desses pequenos vasinhos ou até mesmo para fazer essas cirurgias para retirar essa varize. E agora, nessa época do ano, quem tem o problema tende a ficar com a perna inchada sempre?
Na verdade, assim, não tem assim, as pessoas procuram no inverno, procuram no início de verão e tal, para fazer até esses vasinhos que, na verdade, no primeiro momento, eles são vasinhos que esteticamente causam dano, e isso a pessoa chama atenção. E às vezes a pessoa tem dor, né? Tem pessoas que têm dores na perna, essa dor, aquele incômodo, aquele peso, aquele desconforto. Então, a pessoa procura e aí o médico vascular faz uma avaliação, né? Uma avaliação clínica, aí às vezes faz um ecodoppler, uma avaliação com um exame armado, que na verdade a gente diz uma ecografia das veias, né? E com isso você tem noção de que aquela dor poderá estar relacionada a esse tipo de coisa, além do dano estético que está causando. Aí você programa um tratamento, ou um tratamento de escleroterapia, tá? Para os pequenos vasos, escleroterapia com espuma nos vasos maiores, quando necessário, e também cirurgias, quando necessário. Então, assim, não existe assim, uma data de assim, só no inverno, só no verão. Eventualmente pode ser feito qualquer coisa, só que no verão os sintomas de veia, de varizes, são bem maiores. E o uso de meias elásticas, tudo que comprime ali, alivia? Na verdade, assim, a meia elástica é extremamente importante para quem tem uma tendência e tem o tipo de atividade também que a pessoa tem. Por exemplo, se a pessoa trabalha muito tempo de pé, é uma pessoa que tem ortostatismo, tem um certo peso, claro que cada vez vai aumentar mais. Então, as meias elásticas, eu digo assim, sempre são fundamentais. Correto. Algumas pessoas fazem esse procedimento de retirada da varize, mas ficou aquela safena, que é aquela veia mais grossa. E com o tempo ela também começa a dar problema. Precisa retirar? Na verdade, a gente só tira a safena, a veia safena, quando ela está doente. Antigamente, quando a gente não tinha esse estudo ecodoppler, um estudo de ecografia de veia, a gente não conseguia, às vezes, fazer um diagnóstico preciso, a gente acabava retirando toda ela. Hoje, eventualmente, a gente tira a cirurgia, a gente sempre diz, cirurgia minimamente invasiva. Em todos os campos a medicina está assim. A evolução da medicina permitiu isso, né? Então, com esses exames, você identifica, aquela veia é insuficiente, você retira aquela veia insuficiente, ou você seca aquela veia insuficiente. Não tem necessidade de tirar toda a safena. Agora, se a safena está doente, aí, claro, você tem que remover, porque senão ela, com a pressão dela no membro inferior, ela causa abertura de outras veias, outras lesões e até feridas na perna, né? Ela é a veia mais importante que temos no corpo? A safena não, talvez é uma veia extremamente importante, mas não é a mais importante, né? A gente tem dois sistemas venosos, por exemplo, vamos estabelecer na perna, para nós conversarmos assim. Na perna a gente tem o sistema venoso profundo e o sistema venoso superficial, tá? A safena faz parte do sistema venoso superficial, tá bem? Esse sistema venoso superficial, ele quando não está doente, ou não tem dilatação, ou não tem aquelas varizes aparentes, evidentes, ele é extremamente funcional. Agora, quando ele começa a aparecer aquelas dilatações que predispõem a flebite, né? Ou quando ele começa a aparecer aquelas veias emboladinhas, dolorosas e tal, então aquele sistema venoso superficial não está adequado, não está funcionando bem. Qual é a necessidade de fazer? A gente pode tirar? Pode tirar. Por isso que a safena, ela é importante sim, mas não é tão importante. Se ela estiver doente, ela pode ser removida, entendeu? Porque um vaso importante certamente nunca poderia ser removido. Então ela pode ser removida, né? E ela sendo removida, que ela corresponde, por exemplo, à drenagem da perna, em torno de 2% a 3%. E 97%, 98% é correspondente às veias profundas. Então, na perna, as mais importantes são as veias profundas. Porém, a veia safena, quando ela estiver adequadamente funcional e não tem essas dilatações, ela não deve ser retirada, porque ela pode servir de conduto, por exemplo, assim, para fazer tanto de ponte de safena no coração, quanto de ponte de safena na perna. Quando você tem uma obstrução, então você faz uma cirurgia fazendo uma ponte por cima daquela área obstruída, entende? Então, são coisas que a gente tem que avaliar no caso, né? Com certeza. Uma pessoa que tem problema, pode tratar apenas com medicamentos essa questão de varizes, problemas na safena? É possível apenas com medicamento resolver o problema?
Na verdade, assim, ó, se a pessoa tem sintomas importantes, é uma pessoa que tem comorbidades, ou seja, tem outras doenças, tem outros fatores de risco, de repente é possível tu poder tratar o paciente com tratamento com medicação, tá? Com uso de meia elástica, com caminhadas. É possível sim, mas claro, quando ela está muito dilatada, pessoa jovem ou mesmo qualquer tipo de pessoa, tu tem que avaliar bem cada caso para ver qual é o melhor tratamento. E hoje a gente divide junto com o paciente, né? A gente acaba fazendo o tratamento assim, a gente coloca para o paciente, ó, o melhor para ti é isso, o que você acha? O que você gostaria? Tem paciente que diz, eu não quero cirurgia. Tá bem, se não quer cirurgia, então tem outros modos de tratamento. O médico propõe, eu digo assim, às vezes, ó, esse é o caso, para ti é melhor cirurgia. Mas eu não gostaria de cirurgia. Bom, então vamos ver outras alternativas, entende? Hoje tem isso, né? Que bom, né, que a medicina está tão evoluída assim. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e já retorna. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. São 50 mil em compras, vem aproveitar. É festa de ofertas, de economia, muitas chances de ganhar. Vem pro Aniver Premiado Master. São 50 mil reais em compras. Sorteios todos os sábados. Cada 80 reais no Clube Master vale um cupom. São 50 sorteios de R$1.000 e muitas chances de ganhar. Master Supermercados, 47 anos. Vem pro Aniver Premiado Master. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim. Por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde e nós temos o oferecimento do Master Supermercados. Na hora de cuidar da sua alimentação, o Master possui uma linha completa de alimentos de altíssima qualidade para que você tenha uma excelente nutrição. E também da Santa Mônica Imagem. Na hora de escolher os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui os equipamentos mais modernos do mundo aqui em Erechim. Não deixe de consultar a Santa Mônica Imagem. Nós estamos aqui no consultório do Dr. César Assoni e a gente está falando um pouquinho da importância das nossas veias, das nossas pernas, do funcionamento dessa parte do nosso corpo que é extremamente vital. Doutor, dizem que o ser humano tem a idade de suas veias e suas artérias. O senhor concorda? Parece que sim. O ser humano, conforme tem a sua idade, vai envelhecendo juntamente com as suas artérias. Se as artérias estão muito doentes ou estão a idade arterial começa a ser doente. Realmente tem razão isso, né? A gente assim pode ser. Tem pessoas que têm outras doenças precoces, por exemplo, arteriosclerose, precocemente. Você sabe que a arteriosclerose é quando os vasos, que são as artérias, estão levando o sangue e naquele momento começa a diminuir naquele órgão. Aquele órgão começa a diminuir o tamanho, começa a diminuir a função e começa a atrofiar. Então daí você realmente começa a perder, ou começa a envelhecer. O que é a fleblite? Como é que a gente entende ela? Flebite. Bom, a gente diz assim que a flebite é uma inflamação na veia, tá? E normalmente a gente usa esse termo para uma pequena trombose superficial, de uma veia superficial, tá? É uma veia dilatada, uma variz, na verdade, que está dilatada, tá? E essa variz está dilatada, ela forma cordões assim no subcutâneo ali, doloroso e vermelho. Você passar a mão na perna, por exemplo, assim, você vê de repente que está um cordão doloroso, que às vezes é difícil caminhar, e ele está vermelho. Na verdade, é o início, pode ser o início, tá, o desencadeamento de uma trombose, né? Porque na verdade é uma veia superficial que está inflamada e que formou coágulo no seu interior. E essa veia é dolorosa. Claro que essa veia, isso pode progredir
passando para o sistema venoso profundo e causando uma trombose venosa profunda. Então é importante cuidar. A flebite também. De que forma a gente compreende os vasos linfáticos? O que são vasos linfáticos? Vasos linfáticos são um complemento que a gente tem, que todo mundo ouve falar, os gânglios, né, que a gente tem. Então a gente tem gânglios na virilha, tem gânglios nas axilas e na verdade a gente tem em todo o corpo, né? E então assim, quando o sangue vai, por exemplo, pela artéria até a ponta, vamos fazer o exemplo na ponta do pé, chega na ponta do dedinho do pé lá, ele tem que retornar. Aí as veias trazem de volta, tá? O que é importante fazer para essas veias trabalharem e trazer de volta? Porque quando a gente empurra o sangue, o coração empurra. Ele tem uma bomba para empurrar até a ponta do dedo, né? Só que, na verdade, na volta não tem isso. O que tem? Tem as válvulas e tem a musculatura, por exemplo, quando você tem que caminhar, a musculatura da panturrilha, que se chama coração periférico. Então você tem que caminhar, tem que fazer exercício para que aquele sangue que foi, volte, tá? E como complemento também tem aquele líquido que em excesso que fica, que seria o soro, teoricamente. Quando a gente aperta uma espinha, por exemplo, sai aquele líquidozinho. Aquilo sempre fica um acúmulo lá embaixo, que de repente os gânglios linfáticos fazem aquele trabalho de trazer o resto para cima, onde não tem hemácias, mas só tem o soro, por exemplo, para trazer. E se isso não funciona adequadamente, você começa também a ter edema. A gente chama edema linfático nos membros. Certo. E algumas pessoas precisam passar por um processo cirúrgico muitas vezes para retirar esses edemas. Na verdade, assim, o edema ele pode ser causado pelo menos porque tu tem varizes, né? Uhum. Quando tu tem varizes, aí pode inchar a perna, tá? E causa danos na perna e fica edema. Então, se você retira essas varizes, normalmente diminui isso. E quando o edema linfático, o tratamento normalmente é com medicamentos. Não dá para operar esse sistema linfático, porque são são vasinhos finos que nem um fio de linha, por exemplo, assim, entendeu? Sim. Já se tentou fazer vários tipos de cirurgia para esse tipo, mas até hoje assim não tem muito respaldo para esse tipo, porque eles são muito finos. Então o que tem tratamento normalmente é tratamento fisioterápico, tratamento clínico. Correto. Outro problema que também é bastante importante, que a gente deve prestar atenção, são os coágulos, a formação de coágulos. Justamente após um processo cirúrgico pode ocorrer coágulos, ou um período bastante grande após uma cirurgia estética. Como é que se forma esse coágulo depois de tanto tempo? Na verdade, assim, todas as cirurgias, perna, pé, joelho, quadril, cirurgias ortopédicas, ou qualquer tipo de cirurgia que a pessoa é submetida, o fato de você fazer o procedimento cirúrgico, quanto mais tempo você demora, quanto mais manuseio você tem de cirurgia, o organismo todo se prepara para fazer a coagulação daquilo que é necessário, né? Aonde você operou, você tem que ter coagulação, porque senão você sangraria, né? Então, o que acontece? Acontece que o organismo se prepara e às vezes não identifica onde que forma, de repente numa veia, que não está adequadamente, está dilatada, uma variz, por exemplo, assim, aí começa a se formar o coágulo ali dentro. E esse coágulo, ele pode ficar localizado nessa perna ou, como eu falei anteriormente, pode viajar e ir lá no pulmão e fazer uma embolia pulmonar. Pequena, às vezes pequena, que você não percebe, e às vezes maciça, que daí o quadro é grave. Certo. O que fazer para não ter esse problema? O que fazer? Primeiro, assim, a gente tem que, assim, primeiro, assim, sempre fazer um check-up vascular também, tá? Check-up vascular faz parte do check-up médico, entendeu? Então você faz um check-up do coração, vai ver pressão, vai ver isso, e sempre faz uma avaliação também, temporariamente, né? Cada ano, eventualmente, para avaliar se tem algum problema e você corrige isso. O que você faz? Aí orientações principais, né? Estou falando assim em linhas gerais, né? Você caminhar, fazer exercício, cuidado, principalmente quem usa anticoncepcional, avaliar com o seu médico ginecologista, o anticoncepcional de últimas gerações, que eles têm menos potencial de formar trombos, entendeu? Uso de roupas apertadas na parte superior, entendeu? Não ficar muito de pé, muito tempo parado, tá?
avaliar se a pessoa tem uma doença chamada trombofilia, por exemplo, né? Que é uma das causas também de formação de trombo, entende? Então, todos isso são fatores. Por isso que é importante fazer um check-up vascular com o seu médico para que ele consiga ver se tem alguma coisa que possa ajudar no sentido de prevenir isso, né? E a nossa alimentação influencia nas veias e artérias? Sim, a nossa alimentação influencia. Por exemplo, primeiro, assim, se você é obeso, tá? Primeiro, você come muito, você fica obeso, né? Sim. Um dos fatores. Se você é sedentário, você fica obeso. Então, você tá para duas coisas que já começam a ter problema para a circulação. A obesidade é tá? Porque você fica muito tempo parado, você predispõe a trombos, né? E também, quando você come muito, também causa outra coisa que seria a arteriosclerose, né? Entendeu? Daí, o acúmulo nas artérias, daí, de colesterol e, consequentemente, fazer arteriosclerose, e isso dificulta a circulação, tá? Então, o comer realmente é uma coisa, comida saudável, tá? Comida sem gordura, sem fritura, sem muito açúcar, são comidas, na verdade, assim, que sempre são saudáveis para a circulação. Correto. Doutor, a gente vive uma pandemia e sem data ainda para que ela realmente termine. Tem relação a Covid e o nosso sistema vascular? E muita relação. Tem muitos casos que tivemos, tá? Foram casos que causaram trombose, tanto venosa como trombose arterial. E a gente teve pessoas que tivemos que amputar membro, amputar perna, devido exatamente ao problema arterial. A trombose venosa também ocorreu em muitos pacientes que a gente está continuando a tratar. Além disso, ainda tem dores que as pessoas sentem, né? Dores musculares pós-Covid, né? Que às vezes se confunde com trombose. A gente sempre está com a expectativa armada, avaliando e fazendo essa avaliação para ver o que ainda a gente não sabe tudo, o que sobre as sequelas que a Covid nos traz, né? Não sabe como vai dar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas a gente sempre diz, estamos avaliando os pacientes e verificando exatamente o que poderia acontecer. Graças a Deus, as coisas agora melhoraram, tá? A vacinação, os cuidados com o pessoal, tudo, então isso melhorou. Então isso diminuiu bastante, mas a gente teve muito caso de trombose venosa, muito caso de tromboflebite e outros fatores decorrentes da Covid, sim. Mas essas pessoas que tiveram esses casos, elas já tinham uma predisposição ou eram pessoas que até então tinham uma vida saudável? Nem todos. Tinha pessoas que tinham uma vida saudável, não tinha nada e de repente causou exatamente tromboses que a gente não tinha uma explicação indeterminada. É que na verdade se descobriu que o Covid é uma doença trombogênica, né? Ele causa uma alteração inflamatória no organismo e essa inflamação também na circulação. Consequentemente, essa inflamação causa formação de trombos, tanto arterial quanto venoso. E às vezes o tratamento se dá por um bom período? Sem dúvida. Tem que ser avaliado caso a caso, ver quanto tempo tem que dar e tem que ficar armada, porque a gente não conhece tudo sobre o Covid, né? Conheceu durante, que nem tu tá trocando, nós estávamos aprendendo com a decorrência da doença, não tínhamos muita opção nessa situação, né? É que nem tu trocar pneu de um carro andando, tá trocando pneu de um carro andando e vamos ver o que vai, né? Vai tratando, vai vendo as complicações e tal, e fazendo o menor possível para a pessoa sofrer o menos possível, né? Qual é a sua dica para as pessoas terem uma vida saudável, qualidade de vida e de repente não ter que vir aqui no seu consultório precisar de um procedimento desses, muitas vezes radical? Olha, a dica é primeiro assim, que a gente já falaste antes, uma boa alimentação, tá? Evitar fumar, né? Boa alimentação, evitar fumar, evitar o sedentarismo, ou seja, fazer caminhadas, que é o melhor exercício que tem, tá? O uso de anticoncepcional sempre consentido pelo seu médico ginecologista, ou médico conforme as suas necessidades, né? Sempre fazer os exercícios mais possíveis, não ficar muito tempo parado por exemplo, eu vejo pessoas idosas, às vezes ficam muito tempo parado jogando carta, assim, né? Então tem que se movimentar, cada tempo em tempo tem que fazer movimento, né?
diminuição de peso, tá? Cuidado com a hipertensão, todos esses fatores então são fatores fundamentais, assim, tudo que é de vida saudável para outros também serve para a parte vascular, entende? Correto. Doutor, muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório para a gente falar um pouquinho de saúde, embora teríamos muito mais assuntos, porque a sua área é bastante ampla, mas o nosso tempo é limitado. Obrigada pela sua atenção, pela sua gentileza em nos receber aqui. Obrigado a todos, a nos ouvir. Estamos sempre à disposição para poder ajudar a comunidade, sempre ou dando informações naquilo que for possível, para que a gente possa ser útil. Obrigada. E a todos vocês, uma boa noite, uma boa semana e cuide-se. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Vem pro Anive premiado Master. São 50 mil em compras, vem aproveitar. É festa de ofertas, de economia. Muitas chances de ganhar. Vem pro Anive premiado Master. São 50 mil reais em compras. Sorteios todos os sábados. Cada 80 reais no Clube Master vale um cupom. São 50 sorteios de R$1.000 e muitas chances de ganhar. Master Supermercados, 47 anos. Vem pro Anive premiado Master. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você.